O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou? Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube, o Mãe Piedade e também Instagram, Mãe Piedade. Em qualquer um desses canais, por favor, dê o seu sinal de que é positivo nos acompanhar, porque muito nos ajuda. Permitam-me retornar um pouquinho à liturgia de ontem
visto a riqueza do que temos numa das imagens da parábola da misericórdia. Me lembro que ontem, na celebração das 9 horas da manhã, e também com o grupo da Shalom aqui, apresentei o versículo 23 do capítulo 37 do Gênesis, no qual é apresentada a seguinte cena. Os irmãos de José pegam-no, arrancam a túnica que ele teria ganhado de seu pai, o jogam numa cisterna. Diz assim o versículo: assim José, do qual os irmãos já não tinham mais paciência e nem muito jeito para falar com ele, por causa da raiva que já cultivavam contra seu irmão, quando José chega perto dos irmãos, eles despojaram-no da túnica de mangas longas, o despiram e logo lançaram-no na cisterna que não tinha água, uma imagem de um túmulo. Pois bem, jogam-no ali para esconder. Me lembro que disse ontem que essa túnica lembra exatamente a condição do filho predileto. E ao arrancarem essa túnica, estão tirando dele a dignidade de filho, querem tirar dele a dignidade de filho. Querem esconder aquilo que é a expressão da afeição, do amor de Israel para com José. Pois bem, José será aquele que salvará seus irmãos quando um faraó se levanta no Egito e que não conheceu José, também o povo de Deus passa por grandes dificuldades. Lembremos-nos, então, a túnica como sinal da condição de filhos, de filho. Também me lembro que ontem, quando escutamos a parábola da vinha, no capítulo 21 de Mateus, em especial aqui, no versículo 39, vai dizer que agarraram o filho do dono da vinha, que foi para requerer aquilo que era de direito do seu pai, os frutos da vinha que ele teria arrendado. Os vinhateiros que arrendaram a vinha, matam os empregados enviados antes, uma imagem clara dos profetas que não foram escutados ao longo da história da salvação. E por fim, achando que iriam respeitar o seu filho, ele tem uma triste surpresa, porque os vinhateiros agarram o filho, jogam-no fora da vinha e o matam. Me lembro ainda que disse que Jesus foi morto fora de Jerusalém. Teve também a sua túnica arrancada. Lembram-se disso? Quem acompanhou pela internet e quem estava aqui ontem à noite. Tem a sua túnica arrancada, quer dizer, é despojado, as suas vergonhas são apresentadas. Ele é agredido e a sua exposição total mostra um total escárnio para com o filho. Eu me lembro que uma das coisas que eu disse foi justamente essa. Na medida com que tiraram a túnica de José para agredir a José, os irmãos de José, filhos de Israel, também tiravam a sua túnica e a sua condição de filhos. Também agrediam essa condição de filhos por uma coisa bem simples. Eles teriam a liberdade de olhar para Israel, para o seu pai, sem nenhuma culpa. Se quando nós falamos uma mentirinha para alguém,
nós não temos muita liberdade para olhar nos olhos e ficamos com aquele, sabe, aquele zumbidinho que fica na consciência dizendo assim: mas você mentiu. Você escondeu. Você fez isso. Hoje, nós escutamos uma das parábolas, tirada do capítulo 15, do Evangelho de Lucas. O filho que pede a herança a seu pai, e ao pedir a herança diz que seu pai morre, sua família morre, não quer mais nenhuma ligação com estes. E eu me lembro que ontem, nas duas celebrações, eu trouxe um dado que hoje se confirma, e eu nem tinha pensado e visto ainda a sequência dos textos litúrgicos. O filho, depois de ter perdido sua túnica, depois de ter esbanjado sua vida, depois de ter se misturado com os porcos em todos os sentidos, ele volta para seu pai. E conversão significa voltar. Os irmãos de José precisaram voltar-se para o seu irmão. Também José teve que voltar-se para seus irmãos. Nós somos chamados a voltar para Cristo, mas também voltarmos uns para os outros. E aqui eu apresento com clareza o que isso significa num caminho verdadeiro de conversão, segundo a fé cristã. Não segundo algumas ideias que estão passando por aí, e alguns gostam de escutar baboseiras. Vejam comigo. O filho sai da casa do seu pai e vai embora. À medida com que o filho retorna, permitam-me olhar aqui no versículo 22. Vou pegar ainda do versículo 21. O filho mais novo preparou para dizer o seguinte: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É preferível ser um empregado dele do que passar o que eu passei longe dele. Entretanto, no versículo 21 do capítulo 15, o filho começa a dizer quando encontra com seu pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. E para por aí. Ele não conclui a sua fala, porque o pai imediatamente o interrompe. O pai não vai tratá-lo como um empregado e diz... O pai imediatamente o corta e diz: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Vamos cobrir suas vergonhas. Vamos dar a ele a dignidade que ele tem. Lembram-se de José? Podem depois pegar a liturgia e observar. Outro detalhe interessante: colocai o anel nos dedos, colocai o anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Pronto. Dê a ele dignidade. Fechado isso, segue-se a cena porque o pai quer fazer uma festa, visto que o filho retorna. E é interessante que quando José encontra-se com seu pai, também tem um grande festejo, não uma festa, mas a alegria do encontro. Da mesma forma, quando nós nos dispomos a fazer um caminho sincero de conversão, também existe uma festa, pelo menos a festa da tranquilidade de olhar nos olhos, não só daqueles a quem ofendemos, ou aqueles a quem agredimos, ou aqueles cujo não temos condições ou coragem de olhar nos olhos. Quando há realmente um processo de conversão e de reconciliação, a leveza de se poder pelo menos olhar nos olhos e falar sem medo vale mais do que qualquer coisa. E falo de cadeira. Falo por experiência. Mas, contudo, não está aí um detalhe. Vejam que o filho mais velho não perdeu a sua túnica. O filho mais velho não saiu de sua casa. O filho mais velho não deixou de cumprir as suas tarefas e obrigações.
Mas o filho mais velho não estava com seu pai. Como assim? A partir de que o padre está tirando isso? Provavelmente alguns falam, já está inventando. Versículo 29. O filho mais velho chega e vê festa. Chama o criado e pergunta, que é isso? O criado responde, é teu irmão que voltou. Teu pai mandou fazer uma festa. E ele fica com raiva e não entra para esse momento de festa, de comunhão e de vida. E provo no texto e no dizer do texto isso que acabei de afirmar. Voltar-se também para os irmãos, voltar-se também para o Senhor, significa reconciliar-se mais do que simplesmente uma formalidade. Ou ainda, ser conciliado é mais do que cumprir tarefas. Estar vinculado a Deus e à igreja é mais do que estar cumprindo tarefas e preceitos. Diz o versículo 29, na fala do filho para o pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Ele vê o trabalho que ele oferece e a obrigação que ele cumpre. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. É perfeito, ilibado, cumpre todas as regras. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Essa é a postura de alguém que se comporta como filho e que tem a propriedade e a confiança com o pai, ou de um mero empregado que cumpre suas obrigações. Quando chegou esse teu filho, ele não é meu irmão. Se ele não é meu irmão, eu não sou seu filho. Há uma negação, não só da filiação e não só da fraternidade. Ou alguém consegue me explicar de outro modo? Esse teu filho que esbanjou teus bens, os teus bens. E por aí vai. Entretanto, a fala do pai é muito simples. Filho, ainda que ele não se porte como tal. Filho, tu estás sempre comigo, mesmo que fisicamente, mesmo que sentado numa cadeira, mesmo que cumprindo preceitos, mesmo que obedecendo às ordens, você está aqui comigo. Tudo que é meu é teu. Você cuida como um empregado ou como quem realmente se sente dono de algo? É só para cumprir a tarefa e dar a satisfação? Ou porque tudo isso também é seu, inclusive a festa e o seu irmão? Aqui eu tenho de Deus. Você é como o filho mais novo, que pode até ter feito equivocadas escolhas, mas resolve e volta-se para o seu pai? Ou você é como o filho mais velho, que está com o pai, cumprindo meras obrigações, mas não tem nenhuma ligação afetiva e profunda com o seu pai? Quem é você nessa história? Todos os dias precisamos nos perguntar, porque isso é que vai marcar realmente a verdadeira conversão a nosso Senhor. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.